Bom, olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Flávio Henrique e nós estamos começando um novo projeto, já existe um projeto na internet, o podcast, né? Tem vários por aí. Mas agora a Pascom trouxe para Paróquia Cristo Rei. E para testar esse projeto, eu tenho um amigo muito especial comigo. Ele digo, o farol da juventude, né? É o meu amigo de uns 15 anos já, por aí. E ele tá nesse projeto comigo. Depois eu vou fazer um convite para ele, ver se ele vai querer ou não, mas isso é para depois, tá? E tudo bem. Estamos falando aqui do Arthur Fonseca. Olá, Arthur, tudo bem? Tudo bem, Flávio. Bom, Arthur, muito obrigado por estar aqui, né? É o primeiro, né, o teste. Nós estamos testando aqui e você, como meu amigo, não podia ficar fora dessa. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado por participar dessa primeira edição, esse primeiro teste. Eu acho que vai ser um projeto ousado mesmo. Acho que a paróquia está precisando realmente de uma atitude dessa, de uma ousadia dessa. E nós dois damos muito certo. E logo de mão aqui, logo no início, eu quero te convidar para fazer parte comigo desse projeto, tá? Sério? Bom, você é o primeiro, mas daqui para frente vamos ser eu, você e o Erison que está aí atrás, ok? Posso contar contigo, Arthur? Vamos lá, tocar o barco. Então, Jesus fala, né? toca aqui. Então. Nós ganhamos uma missão que é na JMJ, né? Que é fazer discípulos em todas as nações. Nós Isso. estamos fazendo discípulos nas redes sociais. A Pascom já existe há algum tempo. E nosso trabalho as pessoas gostam muito, é admirável. E a nossa evolução é essa. Com certeza. Eu acho que a gente vai trazer bons frutos para a paróquia também. Os meios sociais são um meio que hoje estão em alta na sociedade. Então, por que não mostrar Jesus Cristo também nesses meios sociais? Bom, Arthur, eu quero falar contigo hoje, né, sobre a caminhada da juventude, né? Tanto aqui em Oronita, nós somos Oronitas, quanto a caminhada da tua juventude na paróquia, da tua história. Nós queremos te conhecer, né? Um pouco mais. Tu já é muito visado aqui no canal, todo vídeo tu tá quase. E a gente quer saber a tua história. Não sei se já contou em algum lugar, não sei se eu já te entrevistei, eu não sei. Então, como é que começou a história do Arthur Fonseca aqui na paróquia que eu estudei? Cara, a minha história na paróquia de Cristo Rei, antes de começar, eu já fiz uns estágios aqui na Pascom, algo assim, mas bem uns freelance mesmo. Nada tão engajado realmente. Mas para começar, eu acho que eu deveria contar a minha história da parte desde quando eu nasci, porque eu acho que é essencial. Eu nasci há 28 anos atrás. A cara não parece, né? Não, A cara é bem nova mesmo, mas eu já tenho 28 anos. Nasci no bairro aqui mesmo, fui criado, nascido, batizado na paróquia de Cristo Rei mesmo. Eu fui uma criança um pouco doentinha, tive alguns problemas de saúde, da qual eu nasci sem anticorpos, então Deus já veio agindo na minha vida desde cedo. A... Jesus realmente veio moldando a minha vida devagar, através da minha mãe, do meu pai. Então, eu fui um caso de 1 em 1 milhão. O médico falava que eu ganhei na loteria, só que é o contrário, né? Por ganhou a eu, vida, no caso. por eu ter nascido com uma doença especial, nasci realmente com pouquíssimos anticorpos, qualquer soprinho de ar, qualquer poeira me Conta adoecia. aquela piada lá do filme lá. Ah, sim, um médico falava que era para mim nascer dentro de uma bolha, eu ia ser o Arthur Bolha, né? Mas, brincadeira da parte, era uma doença realmente muito séria. Acontece, são casos realmente 1 em 1 milhão, que foi o meu caso, mas com o tratamento correto a gente consegue alcançar a recomposição dos anticorpos, a desenvolver esses anticorpos. Foi o meu caso. O meu tratamento era para ter 150 vacinas, mas com 90 vacinas já tinha resolvido o meu problema mesmo. Mas eu sempre contando o café muito da minha mãe, do meu pai, claro. Mas eu não fui uma criança assim, vai pra catequese e tal. Não, cara, foi um cara que gazetava a catequese. Nunca façam isso em casa, crianças. Em casa. Eu gazetava a catequese,
ia jogar bola, louco por futebol desde criança mesmo. E às vezes eu passava de ano da catequese por conta que tinha algum conhecido e tal, passava, não é o correto, mas tô aqui. Tô tentando me redimir um pouco, né? Mas a minha caminhada na igreja começou a partir do momento que o meu pai e minha mãe assumiram o compromisso na pastoral familiar. Que aí vai levar uma outra etapa da minha vida, entre adolescência e juventude mesmo. Antes disso, eu era realmente uma pessoa muito... Gostava de brincar, gostava de... Uma criança normal. Eu tenho várias cicatrizes, inclusive, e eu caí de cima de uma casa também. É outro milagre na minha vida, que eu escapei realmente por pouquinha, pouquinha coisa mesmo, de ser cortado ao meio mesmo. Já escapei de vários acidentes, realmente, inclusive a gente estava numa dessa, né, Flávio? A gente? Eu não Lá na lembro. frente do Bom Pastor, quando o Ah, carro... tá, assim, do A gente carro. estava na colhida do Romeiro Sim, sim. e um carro acabou capotando em cima do local onde a gente estava há 5 minutos atrás. Sim, Então, sim. se aquilo não foi Deus na nossa vida, eu não sei o que era. Mas, voltando um pouco sobre a minha história, acho que o passo fundamental da minha caminhada na igreja foi realmente o passo que minha mãe e meu pai deram. Eu tenho mais um irmão também que já foi catequista aqui no Cristo Rei. Então eu vinha obrigado, realmente. A minha mãe e meu pai me obrigavam a vir, eu vinha chorando para a igreja. Ah, não, você tem que ir e tal. Não, eu quero jogar bola, eu quero jogar bola. Eu acho que a tua história precisa com quase na metade de todos os jovens. 90% dos jovens são assim. Eu também fui assim, fui obrigado a vir para a igreja. Mas depois de um tempo eu comecei a gostar. Né? Eu vim para pastoral obrigado, mas depois de um tempo eu comecei a gostar. É algo que talvez a gente, quando for crescendo, a gente vai mudando o nosso discurso. Ah, você veio obrigado? Na verdade, não. Você foi direcionado. Os seus pais tinham responsabilidade com você e tinham que te dar uma educação, uma orientação. Então, ali eu não poderia escolher se eu queria ir ou não. Era moleque novo, acho que tinha uns 10, 11 anos. Então, foi que eu vinha obrigado acho que uns 2 anos assim, vinha realmente me arrastando mesmo. Mas aí fui fazendo amizade. É o país novo Fui, na vida, né? fui, é, fui fazendo amizades aqui na paróquia. E acabava que a gente formava um círculo de amizades os próprios filhos dos casais da pastoral familiar. Então a gente foi fazendo amizade, os casais iam vendo que tinham necessidade de dar uma formaçãozinha, uma leiturazinha. A tia Laura sempre vinha com a gente, fazia uma leitura com a gente e tal. Mas eu acho que a explosão onde a gente realmente teve o encontro realmente falar assim, não, nós somos jovens, viramos um grupo. Foi numa quadrilha, acho que mês de junho, assim, mês de maio, mais ou menos assim. A gente resolveu fazer uma quadrilha, os adultos, que a gente chamava adultos, né? Até hoje a gente ainda chama os adultos da pastoral Adulto. familiar, a gente já tá quase da idade que a gente Que eles entrou casaram, aqui, né? né? Que eles casaram. Mas a gente ainda continua chamando os adultos da pastoral. Então, eles acabam tendo essa ideia, ah, não, vamos fazer uma quadrilha com os meninos e tal, vamos fazer na festa junina da pastoral e vou dançar. Cara, foi ali, mais uma vez, Deus foi agindo na nossa vida, a gente foi fazendo amizades e essas amizades foram crescendo, crescendo, crescendo. Decorrer dos anos, foi aumentando cada vez mais nosso grupo, já não eram mais filhos dos casais, eram filho dos casais, mais amigos dos amigos dos Dos amigos, amigos dos dos amigos. amigos. Então, isso tudo ia aumentando. Cara, eu fui contar uma vez uma reunião, tinha mais 150 pessoas de jovens, assim, no encontro da Pastoral Familiar Jovem. Começamos como Pastoral Familiar Mirim. Era o nome que todo mundo do Odiava. nosso meio
Odiava, não era Eu fã. não era dessa parte, não era dessa época. Não era dessa época, né? Eu entrei lá pra 2012, Cara, 2013, 2011. todo mundo odiava, porque a gente falava assim, a gente não é criança, a gente não é mirim, a gente não é pirralho. Aí o pessoal, não, é mirim, não sei o Não, que, os mas adultos, né? eu acho que Cara, agora eu queria ser mirim agora. Eu queria realmente. voltar a ser mirim. Ah, então isso foram fases da nossa vida, até que passaram várias pessoas, vários casais, que acabaram assumindo o comando da pastoral familiar mirim. Inclusive a gente cantava nas missas e isso. O interessante é esse, tipo assim, cada casal ensinava o que eles sabiam, né? O tio Raul com a tia Exatamente. Bruna, eles ensinavam a gente a cantar, a tocar piano e tal. A tia Laura já era catequese, Histórias. o tio Valdo já veio com a liturgia e tal. Sim, já veio a com história da igreja. e a Acho, história de juventude também, como a gente era naquela idade. acho que talvez o que demorou mais tempo foi o tio Ivaldo e a tia Márcia com a gente. Eu acho que demoraram bastante tempo, tiveram uma caminhada realmente muito longa com a gente. Graças a ele, a gente foi plantada a sementinha da Jornada Mundial da Juventude Sim. na gente. Ele tinha massa. Em 2011 já foi falado um pouquinho sobre uma jornada que talvez ia acontecer no Rio de Janeiro e tal, que ia acontecer na verdade, que provavelmente a gente poderia levar alguns jovens e tudo, mas aquela galerinha era tudo de menor, cara. Era realmente pirralhos às Eu acho que eu vezes. tinha 15, eu acho. Eu tinha quanto? Eu em 2013 eu fiz 18 anos, ou seja, praticamente Já não 10 anos já não era de atrás. menor, né? Já não era de menor. Não, em 2013, pô, 2013. 2013. Achei que eu fiz 15 ou 16 na JMJ. Cara, aí eu lembro muito bem. Cara, tem muita história na jornada, muita Sim. mesmo. Acho que vai decorrer do passar dos programas, a gente vai contando um pouco dessas Sim, sim. histórias. Então eu vou dar uma leve pincelada aqui. A... Foi plantada a sementinha da jornada, tudo, e foi só amadurecendo. A tia Márcia, o tio Ivaldo, com auxílio da tia Nete, do tio Cláudio, dos nossos pais também, tia Ida, tio Clécio, vários outros adultos também que colaboraram bastante. A comunidade em si, Cristo Rei, se uniu com a gente e mandamos realmente, eu acho que foram 36 jovens, não Acho foi? que foi. 36 pessoas, na verdade, eu acho que eram 27 jovens, o resto A maioria era jovem, né? Acho que tinha era adulto. 5 casais lá. Fora que teve também um ônibus de 56 lugares saído do Bom Pastor da comunidade do Restauração, que inclusive alguns de nós foram de ônibus também. Mas a gente primeiro ia de ônibus, aí depois a gente foi de avião e esse ônibus que a gente ia foi pra eles. Isso, O Bom foi Pastor, isso mesmo, ficou pra isso eles, o Bom mesmo, Pastor. isso Aí mesmo. você conseguiu levar pessoal de ônibus e pessoal de Isso. avião. Cara, sei que foi uma loucura, cara. A Jornada Mundial da Juventude, eu acho que é uma experiência que a gente fala assim, cara, tu precisa viver isso. Sim. Se tu é jovem católico, tu precisa viver uma Jornada Mundial da Juventude. Além dessa, a gente participou da JMJO, que é a Orionita, né? É o que a gente vai chegar Sim. ainda A lá. gente foi uma preparação pra JMJ. Acho que a Orionita me motivou mais do que a JMJ. Com certeza, porque era algo mais família, né? Sim. Acho que talvez foi o nosso primeiro contato realmente com a congregação em grande escala. Acho que 4 partes do país, né? É, Foi o Chile, a Argentina. tinha gente de tudo quanto é lugar, tinha gente da Itália lá. Sim, sim. Eu lembro muito bem que a gente teve algumas formações aqui no seminário e tudo, e foi falado um pouco sobre Dorione e tal, mas a gente ficava assim, quem é esse cara, quem é esse velhinho aí e tal. Mas aí quando a gente chega no Rio de Janeiro e se depara lá com a casa de Dorione lá no Jardim Botânico, cara, é muito grande a obra de São Luís Orione. A gente não tinha uma dimensão do que era, né? Cara, assim, trazendo para o dia de hoje, assim, a nossa realidade, na verdade, era como se fosse um colégio do Marista ali, Sim. só que 2 vezes maior. Era muito grande, né? Era muito grande, muito grande. Era quadra em cima, quadra embaixo, tudo aquilo é obra de Porque a São gente Luís entrou Orione. mais salinhas que não podia lá também, né? A gente descobriu os lugares lá que não podia. Sim, sim. Mas era muito grande. Tinha um né? teatro Sim. na escola lá da Divina Providência. Cara, tu já fica em choque assim, falando, caraca,
A minha paróquia não faz nada. Foi. Tu fica assim, Você égua. sítio pequeno, né? Você se sentiu Realmente, ali foi o nosso primeiro impacto com a obra de São Luís Orione, com a pequena obra, né? Então, ali ó, já foi começando a crescer aquela chama que só vivendo um encontro desse que tu consegue entender e se sentir provocado. A, a Jornada Mundial da Juventude foi um ponto, Jornada Mundial da Juventude Orionita foi outro ponto. Eu acho que, na minha percepção, a Jornada Mundial da Juventude Orionita foi algo que realmente marcou a minha vida. Eu acho que ali foi o estalo para mim falar assim: caraca, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser jovem orionita. Eu acho que eu quero ser um jovem orionita. Então, ali eu fui vivendo uma coisa assim que, com o decorrer dos anos, tu vai entendendo que às vezes tu é um sentimento que é incompatível naquele momento, mas quando tu vai passando os momentos, os anos e tal, tu vai adquirindo sabedoria, tu vai entendendo. Caraca, tinha que fazer essa escolha realmente. Tinha outros santos lá e tal, mas São Luís Orione, ele abraça a gente assim, que tu fala assim, caraca, eu me sinto muito acolhido aqui, eu preciso fazer as outras pessoas serem acolhidas também. Então, eu não sei se tu teve essa sensação lá também, de Flávia. acolhimento. Eu acho que eu tive mais nos enágios, nos elágios. Que é outro Entendeu? ponto que a gente vai chegar ainda, né? Mas, dando a pincelada na jornada, foi algo realmente extraordinário. Tu pensa na jornada, foi um sonho que a gente viveu. Sim, sim. Na verdade, a gente nem imaginava que ia, né? Porque a gente trabalhava, vendia café, várias coisas. Só que a gente não imaginava que a gente ia pra lá. Quando a gente chegou lá, que a gente caiu na ficha. Caramba, tô no Rio de Janeiro. Tô no encontro do MJO. Aí depois tô no JMJ. Caramba. Olha o Papa ali no palco. Eu vi Olha essa multidão de gente eu acho aqui que na eu vi praia. ele em 5 dormindo. metros, eu acho, 5 metros ou mais, um pouquinho assim, bem perto. Papa. Duas vezes. Cara, é algo realmente. É gente dormindo na areia, gente. Cara, é uma experiência. Dormindo em barraca, né? Meu irmão, cara, tem muita história nessa jornada, muita história mesmo. O que tipo assim, o Pará a gente já tava acostumado com gente, né? Devido Por ao causa do Sírio. Sírio e tal. Mas gente, por um só motivo ali, entendeu? Era, na verdade, uma só juventude, porque era muita gente jovem ali, né? Muitos jovens. Raramente tive umas pessoas de mais idade, mas era mais jovens. Entendeu? Isso o impactante foi que eram mais jovens do que gente de mais idade. Com certeza. Mas realmente, é uma experiência que tu tem que viver, porque não dá pra descrever. Não dá. Não tem algo assim que fala assim, pode ser um Sírio. Pô, talvez uma parcela. O Sírio é algo muito intenso, que realmente tu precisa viver. Mas uma jornada também é dessa mesma forma, porque é algo totalmente diferente. É algo parecido, mas também com intensidades diferentes. Sim. Mas, continuando a minha história, viemos da jornada com aquele fogo gigante já, pô, tá pegando fogo, tá, o Espírito Santo vai agir, não agir. Aquele fogo foi abaixando. Vinha com 1001 ideias e tal, implementar o MJO aqui e tal. Mas é algo que ainda não era aquele momento. Deus ainda não tinha falado assim, não, vai lá e te acalma, ainda não é a tua hora. Então aquilo foi abaixando. Por esse período a gente ainda teve uns encontros aqui do MAC, do qual... tenho que contar também. Como eu era nas reuniões. O Flávio era de prova. Conta a tua parte, conta a minha. Eu passei 5 anos vindo para a reunião da Pastoral Familiar Jovem. 5 anos. Eu era mudo. Literalmente mudo. Tem gente que não conhecia a minha voz durante 5 anos. Foi. Eu chegava na reunião, Na verdade, eu não acho que a gente era mudo, a gente não sabia ainda sobre o assunto. Exatamente. A gente não queria falar bobagem também. A gente era tímido no meio de todo mundo, mas a gente já tinha batido uma amizade assim de cara, e a gente já tirava a graça um com o outro, tudo. Mas na reunião em si, a gente pegava
Eu chegava na reunião, Certo. baixava a cabeça, eu conhecia todo mundo pelos seus pés. Isso aí é um fato, eu conhecia as pessoas pelos pés. Porque eu baixava a cabeça só pro tio Ivaldo não perguntar nada pra mim, a tia Márcia também não perguntar nada pra mim. Aí eu ficava assim, de cabeça baixa. Aí eu sempre me esquivava e tal. Mas isso aí é um fato. Mas eu tava lá, eu tava escutando o que eles Sim. estavam falando. De fato, às vezes eu não conseguia expressar aquilo. Então, Mas tu isso é entendia, né, a mensagem. isso é uma coisa que eu deixo para as pessoas que às vezes coordenam, que falam, não tô chegando naquele jovem. Na verdade, você tá sim chegando nesse jovem. Tenha paciência com ele, porque uma hora ou outra ele vai florescer. E o meu caso demorou 5 anos, né? Mas Acho que o de nós dois, né, demorou assim, duas vezes. o Flávio ainda foi um pouco mais tardio, né, Foi, Flávio? foi um pouco mais tarde. O meu, a tia Márcia, o tio Ivaldo já viu uma possibilidade de alguém que coordenasse, porque eu coordenava o meu grupinho lá. Sim, Eu era o cabeça do meu grupinho lá, dos excluídos. A gente chamava. de excluído. A gente gostava de se chamar de excluído. Era eu, Flávio, Robinho. Depois entrou o Wallace, E isso aí, entrou o Wallace e Denilson, tal. O daí, Wallace mais Denilson. íntimo de mosquito, né? Mosquito. Ele não gosta muito, mas enfim. É a vida dele. Então, ali eu já era o cabeça do nosso grupinho lá. Se eu falasse, eles já sabiam. Querem silêncio? Vão lá com o Arthur e falam assim: esses meninos pedem silêncio aí. Tu já era um coordenador da juventude ali no caso, né? Não, pô, mas. Aí eu já tinha domínio pelos meus comandados ali, meus 4 fiel escudeiros lá. Então, ali ele já viu uma possibilidade sim que eu não via. Eu falava assim, nunca que eu vou falar na frente de todo mundo. Nunca. Nunca. E Deus vem lá e te dá. Pô! Sim, senhor. E foi quando eu tive minha primeira realmente experiência. Foi com o Mac, coordenando. A tia Márcia, eu lembro muito bem da tia Márcia. A gente escolhendo lá e tal. Como eu era um dos cabeças também, dos mini grupinhos lá, eles me chamaram para reunião geral lá e falaram assim: por que tu não coordena o Mac? Eu falei: o quê? Nunca. Eu não sei nem falar. Não sei me expressar. Eu não sei me expressar, eu não sei dialogar com as pessoas e tal. Aí ela chama, não sei o que, a gente vai te ajudar e tal. O tio Ivaldo também, vamos te ajudar e tal. A Aline, que era minha parceira lá, também falou, não, vamos te ajudar e tal. E tá bom, né, mano? Bora lá então. Não vou dizer não. Sim. Não vou dizer não. Foi uma coisa que eu prometi na jornada que para Cristo nunca ia dizer não. Então, aí foi uma experiência. Não foi uma das melhores coisas assim, melhor de coordenação, tudo. Foi o início, né? Tudo tem um início. Sim, foi um pouco atropelado. Às vezes, eu lembro muito de uma vez que a gente estava acontecendo o MAC e tal, lá a gente tem uma reunião com as coordenações e tal. Para quem não sabe o que é MAC, é o Movimento de Amizade Cristão. É algo que acontece, do mesmos criadores do ECC, do EJC, do EAC. Então, é um encontro para adolescente de 14 até 17 anos e meio. Então, era a nossa faixa etária de grupo mesmo. Eu nunca fiz o MAC, eu trabalhei no MAC. O Flávio teve a oportunidade de fazer, né? Mano, eu nem sabia que tu tinha coordenado o MAC. Mano. Olha aí, ó. Esse bicho, eu pensei que ele era apresentador, alguma coisa assim, sei lá. Eu lembro da Aline que ela falou, mas eu não lembrava de ti que tinha coordenado. Tu tava trabalhando lá, tu tava coordenador. Eu lembro que aí uma vez eles falaram, faz a oração, Arthur. Eu falei, meu pai amado, tô lascado, eu não sei rezar. Na verdade a gente sabe rezar, né? Mas foi até eu consegui desenrolar um pouquinho lá e tal. Mas ali eu já via que realmente eu tinha um potencial, mas também não queria trabalhar tanto nesse potencial. Ainda queria viver um pouquinho mais a minha liberdade de não coordenador, né? Mas aí veio outras oportunidades. Aí depois desse encontro a gente continuou com o Mac vários anos ainda. Acho que tiveram 6 ou 5, né? Acho que umas 5 edições, na verdade. Eu acho por aí.
E a gente sempre ajudando tudo. Como eu fui o primeiro coordenador, a Aline já se afastou um pouco, eu que fiquei orientando e ali já se via uma coisa de coordenação e tal, de passar informação para aqueles outros jovens e tal. Aí acaba que uma hora ou outra eu já começo a observar que as pessoas já me olhavam diferente. Falavam assim, não, o que o Arthur tu vai falar e tal? O que a gente vai fazer, Arthur? Aí eu ficava assim, hã? Mas o que eu vou falar? Nesse meio termo também, eu fui convidado pelo padre Lote a fazer parte da coordenação da Romaria da Juventude que acontece durante a quinzena da festa do Círio de Nazaré. Eu vi que eles voltaram, estão se reunindo agora de novo. Sim, foi uma experiência que realmente, a princípio, foi eu, o Gustavo e a irmã dele, que era a coordenadora do Majoc naquela época. Mas depois ela se afastou um pouco, ficou eu e ele. Depois veio a Isabela também, que hoje já é casada. E depois ficou só eu e o Gustavo. Depois o Gustavo ficou. E eu fiquei mais lá uns 3 anos, mais ou menos, na Romaria da Juventude. Foi uma época que realmente foi um feedback muito grande. Acho que fez eu crescer realmente enquanto jovem católico. Acho que quando arquidiocese ampliou tua visão. Com Sendo arquidiocese, certeza. entendeu? Ali, o padre, era a época que estavam implantando o setor juventude aqui e tal. Aí o padre falou: ó, você é o coordenador do setor juventude da Paróquia de Cristo Rei. Aí nessa época eu era guarda, coordenador do setor juventude da paróquia. Aí tinha que responder para o setor juventude da região. Aí era coordenador lá da Romaria e participava da pastoral familiar. E eu tinha que ter uma vida também, né? É. Cara, uma hora ou outra, isso aí é aquela questão. Às vezes a gente quer abraçar também o mundo com as nossas mãos. E isso aí, às vezes, acaba que tu não consegue desenvolver nada. Sim. Foi uma hora que realmente eu me encolhi, me retirei. Foi um tempo que eu passei, falei assim, não, já deu. Eu vou dar uma pausa aqui em tudo aqui. Não foi da maneira que eu queria. Não estou desenvolvendo nada, não tô conseguindo contribuir nada, então vou dar uma pausa em tudo aqui. Eu também onde conheci uma pessoa, a gente namorou e tal, e foi onde eu fui começando a ter uma outra visão também da igreja, de ser jovem, já uma outra mentalidade que já não era mais de adolescente, né? Mas aí foi passando o tempo e tal, eu dei uma pausa realmente em coordenação. Eu não queria coordenação por nada nessa vida. Mas aí, quando Deus te dá um dom, te dá uma força, ele te cobra também. Sim, claro. Ele fala assim, não, você disse sim. Você precisa tomar a rédea da sua caminhada também. É aquela ditado, né? Se tu não vem pelo amor, tu vem pela dor, né? Sim, Acho que exatamente. mais isso te incomodava, né? Tipo assim, tem uma missão. Ficava te incomodando aqui, assim. Ai, por que eu não tô Com lá, entendeu? certeza. Foi aí que em 2016, de 2015, surgiu o Enagem. Acho que foi 16, 16. Veio aqui para a Secretaria da Paróquia, a gente viu até um pouco mais tardio, que o encontro era em abril, e o convite chegou para a gente em fevereiro, mais ou menos assim. E foi quando a gente falou assim, não, vamos mandar 2 jovens. A princípio ia a Maria, que hoje mora no Chile, lá, com o esposo dela, com o Danilo. E o Erisson, né, Erisson? Iam só esses 2 e Só tal. esses dois. Aí a gente, pô, vamos Peraí, vender. a Maria foi. Hã? A Maria foi. A Maria? Foi pra esse encontro. Foi. E o Edson? Também. Tá. Mas aí que tá a graça do negócio. A gente se uniu, claro, né, para mandar eles. O Erisson, por não ter ido na jornada, queria ter muito Sim, ido. Tinha que ter essa experiência também fora. Então a gente falou, não, pô, vamos dar uma oportunidade pro Erisson e tal, e vamos mandar ele para lá também. Aí tá, vendemos tudo, conseguimos a quantia. Pô, sobrou um dinheiro aqui, ainda dá para vender um pouquinho mais.
Vamos vender? Vamos mandar mais um? Aí, bora mandar mais um. Eu não lembro quem foi o terceiro escolhido, mas por fim, eu sei que foram 15 jovens. Bom, eu lembro que eu recebi esse convite, acho que foi uma semana antes. Assim, bora, Flávio. Eu falei, não vai dar, tem uma prova pra fazer. E era um dia que vocês iam chegar aqui. Aí, infelizmente, não deu pra eu ir, mas eu ia. Eu lembro muito bem que foram 15 jovens, mais o padre Neuzivan. Cara, foi um. Que era recém-chegado aqui, né? Era, e tava Ele bem era- recente chegado, acho que tinha um mês e meio mais ou menos que ele tinha por aí. chegado aqui na paróquia. E eu lembro da gente ir para esse encontro, claro, a gente já tinha uma noção mais ou menos de como era e tal, porque tinha a Jornada Mundial da Juventude Orionita e tal, Sim. mas o Enage é uma outra pegada, é uma outra realidade, é uma outra intensidade, na verdade. E a gente chegou lá e tal, e ali eu falei assim, não, mano, chega. É hora de realmente, chegou a hora de a gente fazer alguma coisa. A Casa Orionita lá em Brasília é muito grande. Tem um cotolengo lá, Um colega, uma escola tem lá. uma escola, Coisa. tem um seminário lá. É. E, Tem uma fazenda lá pra trás. Coisa. cara, é muito grande. É 4 vezes maior que Igual pastor. não, que Moretti. o Divina Providência lá no Jardim Botânico no Rio. É muito, Tá. é muito grande a estrutura lá que tu fala assim, caraca, mano, a obra de São Luís Orione é infinita, é muita. Lá, assim, tu olha a escola e olha a parte aqui do. Olha aquela parte que a gente ficou dormindo lá. É os O dormitórios lá. dormitório lá, a gerência. Aí tu vai lá pra baixo e tem a casa dos meninos lá. É o Cotolengo. Tu vai mais pra ali tem um seminário. Tu vai mais pra ali tem a fazenda, um lugar de porco. Tu vai andando ali, tem um monte de coisa, cara. Cara, é muito grande, muito grande. Claro, tem muita história aí também Sim, nesse mano. Enage. Muita história mesmo. Eu acho que a gente vai ter que dividir isso aqui em 2 programas. Pois é. Uma outra oportunidade, talvez quando a gente completar 100 programas, a gente conte aí, chame uma galerinha aí para falar um pouco sobre esses encontros da família Orionita. A gente vai dar uma pincelada sobre alguns deles aqui. E chegando lá, era 2016, né, Alisson? Era 16. Era. Aí chegamos aqui e tal, a Maria era a nossa coordenadora. Ela que tinha um diálogo maior e tal. Só que a Maria tava no período de que ela tava entrando para virar noiva, já tava começando a se preocupar com o casamento e tal. Já é 2016? Já, pô, Ela se casou quando? ela tava namorando já com o Mas Danilo. ela se casou quando? Foi em 2019, não foi? Foi 2019, mais ou menos. Acho que foi. foi. Antes da pandemia. Foi. Mas aí ela já tava naquele período, quero casar e tal. Matrimonial, no caso, Já né? vai mudar o disco lá. Então ela acabou. Tem até uma foto dela do Danilo, né? Ela segurando o celular. Aí a gente acabou que ela, enquanto coordenadora, a gente tinha algumas reuniões e tal, a gente sempre cobrava ela e tal. E Maria, vamos fazer uma reunião, vamos fazer alguma coisa aqui na paróquia e tal. Aí ela falava, ela dava o jeito dela, só que ela tinha faculdade, tinha o namoro à distância. O Danilo morava no Chile, cara. Então era algo um pouquinho complicado, mas aquela questão. Eles quiseram e fizeram acontecer realmente, que hoje estão casados, né? Sim. Inclusive, eles se conheceram na jornada, No né? TMJ. Então, a gente sempre cobrava. Nisso foi se passando um ano, praticamente. Até que um dia eu falei assim, ó. Chega. Maria, me passa o contato da Maria Ângela, quem é responsável. Desde aquele tempo, Maria Ângela. Mano. Maria Ângela é muito velha. Olha, Maria Ângela, a gente te quer aqui, tá? A gente vem fazer. Não sei se já consegui fazer lá em Goiás, mas a gente vai dar um jeito de entrevistar a Maria Ângela. Ela tem vergonha medo da câmera. Né? A gente vai lá, quebrar Maria Ângela, isso. espera a gente vai lá. Mas aí eu falei assim, em 2017, assim, já no meio do ano, eu falei, não, chega. Vamos fundar Não, a gente já tinha discutido, todo mundo aqui vai ser coordenador, vai ser o implementador do MJO e tal. Só que nessa de todo mundo, acabava que ninguém tomava a frente, né? Ninguém ia pra frente, todo mundo ficava esperando um pelo outro. Aí até que a gente falou assim, não, vamos eleger. A gente tinha feito um trato lá em Brasília, ele falava assim, não, a gente precisa mostrar isso
tudo aqui que a gente viveu para os jovens da nossa paróquia. Principalmente os jovens da comunidade, porque acaba que se concentra muito na comunidade. Acho que em toda paróquia é mais ou menos assim. Acaba se concentrando muito na comunidade principal, que é a matriz, e as comunidades acabam sendo um pouco esquecidas. Foi desde aí que a gente falou assim, não, vamos mudar essa realidade lá no Cristo Rei, não vai ser dessa forma. Claro, acontece às vezes, mas acho que aqui, graças a Deus, a gente tem um diálogo gigante com as nossas comunidades, os nossos coordenadores, e a gente consegue trazer jovens dessas comunidades sempre para esses encontros. E foi assim que a gente falou assim, não, vamos tomar a frente, vamos eleger. Aí foi. Aí eu não queria assumir nada também, né? Eu fiquei assim, mas eu falei, se não for eu, quem é que vai ser? É. Aí Sim, eu tipo, falei, você tem aquela, se eu não fizer, quem vai fazer também? aí eu falei, aí a Meg falou, Era não, pra gente ter sido da Meg, né? Era pra ter vamos, sido da Meg. vamos, vamos lá, a gente coordena e tal. Então, eu falei, tá, beleza. Aí a Meg falou assim, ó, não, o Arthur vai ser o coordenador e eu vou ser o vice. Eu falei, desgraça. Filha da mãe. Falei, igual, mas tá bom, bora lá. E foi que realmente o MJO começou a A criar, andar, né? criar pernas, começar a engatinhar. E foi onde a gente começou a ter encontros, formações com os jovens da paróquia e Tipo tal. assim, quando mais ou menos foi fundado? 2016, 2017? Foi fundado quando? Eu acho que foi em 2017. Hum. Para quem não sabe o que é o MJO, é o Movimento Juvenil Orionita. A Paróquia Cristo Rei, por ser uma paróquia orionita, ela todos os jovens são Gente. orionitas. Nem todos todo mundo faz parte da Sim, paróquia, todo enfim. mundo é o leigo orionita, Leigo orionita. participa do MLO, só que as pessoas podem ou não podem participar, por exemplo, do MLO. O MLO é algo que são os leigos orionitas. Que é o movimento laical orionita, né? Todo mundo é leigo orionita, porém de ser uma paróquia orionita. O MJO é um braço dos leigos orionitas. É o movimento juvenil, é o braço da juventude. É o braço que vai cuidar dos jovens. Então a gente tem umas diretrizes e tal, tem como é a palavra? Tem umas regrinhas lá e tal, como é que se implementa, como é a pegada e tal. A gente tem isso. Aqui a gente já funcionava o MJO, só que não era nome Não tinha MJO. nome. Aqui já funcionava da mesma forma. Era só questão de nomenclatura mesmo. Como a gente já tinha deixado de ser um pouco mais pastoral familiar, jovem, a gente já estava começando a andar com as nossas pernas. Cada um já tinha ido um pouco para o seu lado. Pessoas foram para outras áreas, canto, outra. A gente aqui, MJO, é um pouco mais mão na massa, né? A gente é um pouco mais missão. Mas o que acontece? O MJO, que eu vejo na paróquia, ele é um grupo que reúne todos os grupos. Sim. Porque tem gente na pastoral familiar, tinha gente na pastoral familiar, gente no canto, gente na guarda, gente na pastor, gente em todo lugar. Mas a gente tinha um grupo só que reunia todos os jovens, que é o MJO. O MJO aqui funciona como se fosse o setor juventude. Sim. Hoje, aqui a gente prefere chamar o MJO do que setor juventude. Mas a gente, quando vai para fora, Parque Diocese, a gente é como o setor juventude da Paróquia de Cristo Rei, né? Conhecido. Só que dentro a gente é MJO, que é o Movimento Juvenil Orionita. São Luís Orione veio ligar os grupos. A gente tinha uma dificuldade gigante, cara. Tempo atrás, lá em 2014, quando eu era coordenador do setor de juventude, a gente tinha uma dificuldade gigante de ligar os grupos, porque a gente não tinha um elo. Claro que Jesus é um elo e tal, mas a gente tinha uma dificuldade enorme, enorme mesmo. A gente sempre batia de frente com os outros grupos, tudo. Um MJO tem São Luís Orione para interceder por nós. A gente consegue alcançar os jovens de outro grupo, de outro carisma, muito mais fácil. Claro que o intuito sempre é Jesus Cristo, mas a intercessão de São Luís Orione realmente funciona aqui. Aqui funciona se a gente marcar uma reunião, vamos marcar uma reunião para fazer um evento
do movimento juvenil Oronita. Vem gente do Água Viva, vem gente da Guarda, vem gente da Pascom, vem gente das comunidades, vem gente do núcleo do MJO. Então, é algo que realmente funciona aqui. Quando a gente fala assim, não, vamos reunir com a galera, aqui tá funcionando. Mas, claro, isso aí foi todo um processo, uma caminhada, isso aí não foi nada fácil. Isso aí já levou 2 viagens para Cotia, em São Paulo, e Rio de Janeiro, no Niterói. E foi só 2? Foi. Ah, não, foi. Ainda teve Tocantins, né? Na verdade, são 3. Isso, 3. Então, isso aí é um processo. Às vezes a gente. Tem esse ano também, né? Tem esse ano. Sim, a gente ainda vai chegar nesse ponto aí. Então, claro, hoje eu tô com 28 anos e tal. Tudo isso. Mas eu me sinto jovem ainda, claro, uma responsabilidade gigante. A gente tem atividades hoje, claro que a gente sabe que a nossa rotina pós-pandemia, até antes da pandemia mesmo, já estava complicada. É uma fase que a gente está estudando, está trabalhando. Às vezes não tem tempo de vir na igreja. Mas é o que eu sempre falo para os meninos. A gente precisa dedicar pelo menos A gente nunca tem que, na verdade, deixar Deus por último na nossa vida. Acho que se deixar Deus por último, na hora do nosso julgamento, Deus vai deixar nós por último. Então, Jesus tem que ser sempre a nossa prioridade. Pô, missa dominical é algo que a nossa liturgia fala que não podemos faltar. E aqui tem 3, né? Aqui na paróquia tem 3 celebrações. Então, é algo que eu bato na tecla com o jovem. Hoje a gente é aquele chato, né? Hoje a gente é aquele chato de falar assim, não, bora reunir, bora fazer o encontrar, por exemplo, que é um encontro que ficou com a cara do MJO, porque é a união realmente onde a gente vai encontrar Jesus, é o intuito de encontrar Jesus, mas que une a paróquia toda num encontro para jovem, que inclusive já deixo o convite para você, dia 21 de agosto, no domingo, vai acontecer o nosso 5º encontrar. Então, desde já, a gente já manda seu jovem vir procurar a gente, secretaria, a gente vai começar a disponibilizar a ficha. Então, não deixe que o seu jovem também escape. Lembra da minha história lá, que meu pai e minha mãe, às vezes, me direcionava, porque eles estavam me direcionando. Hoje eu vejo isso. Às vezes, os nossos pais, hoje em dia, têm que dar um empurrão. Bom, encontrar ele é feito mais ou menos para 150 pessoas ou mais, né? Sim, a princípio o encontrar era para 150 a 200 pessoas. Sim. Só que veio a pandemia, né? A gente acabou reduzindo o número de pessoas. Na verdade, o primeiro encontrar deu 250 pessoas. O primeiro. Aí agora o último que aconteceu, que foi ano passado. Ele foi reduzido para 60, chegou em 100. Chegou 100. Aí 120, por aí. Tinha 150 pessoas no encontro, com gente trabalhando e gente fazendo o encontro. Mas o que eu quero chegar no encontrar é que a gente convida 150 pessoas e muitas vezes a gente não vê esse jovem aqui, tá ligado? Sim, sim. Muitas vezes. Isso aí é um desafio realmente gigante. Por isso que o interessante hoje de trabalhar com a juventude é trabalhar também com a família. Sim. A família precisa se engajar. Porque se não tiver o apoio da família, graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre me deram apoio não, vai lá pra igreja e tal, estavam aqui acho que tem uma história dessa, né, que a gente sempre conta que antigamente os pais falavam assim, filho, sai de casa, vai pra igreja, vai pra igreja. Uhum. Aí quando tava uma semana na igreja, sai da igreja. Não, tu tá todo papo a hóstia. Todo dia na igreja, todo dia na igreja. Mas realmente acaba acontecendo, né? Mas não é por mal que a gente fala. Não é por mal. É porque às vezes a gente acaba passando dos limites mesmo. A gente às vezes quer tanto uma coisa que a gente fica naquela coisa até ultrapassar limites, realmente. Isso aí com o tempo a gente vai analisando e vai vendo sim que os nossos pais tinham razão mesmo. Mas a questão do encontrar, a nossa dificuldade gigante é engajar esse jovem. Jovem da catequese, por exemplo, é interessante que faça um estágio em grupos jovens.
A gente, MJO, não é um grupo jovem, a gente é um movimento. Movimento. Eu quero que tu explique sobre grupo e movimento, que fica muito na cabeça das pessoas. Ah, grupo. Quando chama pra reunião, grupo jovem. É que conta com o MJO, com a Pascom. A Pascom também não é um grupo jovem, tá? Ela é uma pastoral composta por jovens. Eu quero que tu explique isso. Grupo jovem, por exemplo, vou dar o exemplo aqui. Água Viva. Água Viva é um grupo jovem. É um grupo carismático, onde o carisma deles é o do RCC e tal. Ali é um grupo. Ali tem reuniões periódicas, toda semana tem reunião, toda semana eles, eles se reúnem lá, fazem as formações deles e, enfim. Movimento, que é o movimento? O movimento é o MJO. A gente se reúne esporadicamente. A gente tem nossas pastorais. A, por exemplo, hoje eu sou guarda ainda. Eu tenho a minha pastoral, eu participo da pastoral litúrgica porque a guarda faz parte da liturgia. Sim. Então, o movimento seria algo esporádico, algo que não é contínuo, é algo que nasce para movimentar. A gente, claro, que a gente tem um núcleo do MJO. Todo mundo é MJO, claro, né? Mas a gente tem um núcleo de pelo menos de 20 pessoas que vão articular com os outros jovens para a gente poder alcançar uma coisa bem melhor. Então a gente tem esse núcleo, a gente tem reuniões, a gente tem informações, tudo, mas a gente não é um grupo jovem, porque a gente pertence a outros grupos. A gente é só um movimento. A gente, quando precisa, a igreja precisa, nós se reúne e simplesmente faz o que tem que fazer. É porque a gente tem outras missões também, né? No caso, quem tem 2 grupos ou 3. A gente, quanto núcleo, a gente se torna acaba se tornando o PVO, Pastoral da Juventude Orionita. Não é algo diferente de uma Pastoral da Juventude, PJ, no caso. É algo relacionado Como é PVO o quê? PVO. Não, é PJO. É, porque PJ é pastoral, vocacional. Mas a gente faz também parte da pastoral vocacional também. Porque ali no PJO, a gente acaba despertando vocações também para a família orionita. Mas é algo diferente. Quero deixar claro que PJ e PJO é algo realmente são diretrizes de coisas totalmente diferentes. Para conhecer nosso movimento, nossa. Sempre tem o O no final. MJO, MLO, PVO, sempre tem o O para falar que é orionita. Por conta da congregação. Algo que tem que ser ressaltado às vezes as pessoas, acho que há uns 3, 4 anos aqui na paróquia, a gente vivia o carisma de São Luís Orione, mas muitas das pessoas não conheciam. Acho que o Padre Pedro, na verdade desde o Padre Neusivan, acabou que difundiu bastante o carisma de São Luís Orione. Acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos. Acho que ficou mais quando a relíquia veio pra cá, que a gente se aprofundou mais sobre a relíquia, sobre o que era. Aí as pessoas começando a entender que São Luís Orione já estava no vitral gigante lá no altar. Ninguém conhecia muita história. Hoje, a gente fala assim, caraca, hoje teve uma mudança gigante. Hoje as pessoas daqui, as coordenações, já estão fazendo viagem com o MLO e conhecendo um pouquinho do carisma e vendo o que a gente viveu anos atrás. A experiência com a família orionita. Porque é uma experiência realmente que te transforma. Cara, muda a tua visão de mundo. Para mim, mudou realmente a minha percepção de enxergar as pessoas. Enxergar a vida do cristão católico. Acho que como lidar, mas também com as outras pessoas também, né? Como a gente faz a sopa da caridade. Sim. Como lidar com aquilo. E aquilo não fica só naquela sopa. Fica ali no outro dia, quando você fica pensando em outras coisas. A sopa da caridade surgiu há 1 ano atrás, 2 anos, já vai fazer 2 anos. O Padre Pedro, a gente sempre cobrava alguma coisa assim, não, vamos fazer alguma coisa e tal. Aí o Padre Pedro surgiu a ideia de... Claro, a gente já tinha começado o oratório de São Luís Orione, né? Uhum. Mas acabou que a pandemia veio também, já estava fraco o nosso movimento, aí acabou que a gente se afastou um pouquinho. Claro, a gente dá apoio às obras sociais, só que a gente acaba que nossa geração,
hoje está um pouco mais ultrapassada, precisa trabalhar, precisa estudar. É. Então acaba com o nosso tempo um A pouco, um pandemia veio pouco atrasando diminu- muito a vida das pessoas, né? Devido a se estudar, a pessoa estudar e bastante trabalhar, entendeu? acaba diminuindo a nosso tempo. Mas aí a gente encontrou uma Mas não saída. nossa vontade. Sim, a nossa vontade, acho que é algo que tem que prevalecer sempre. Que foi o caso da sopa da caridade, já estamos estruturando melhor, uma coisa que acontece perto da data de São Isorione, que a gente fala que é do dia 16. Sim. Aí ficou agora toda terceira segunda-feira de cada mês, depois do dia 16, no caso. E a gente sai, a gente arrecada primeiro as roupas, faz uma seleção, arrecada também os alimentos, que é para sopa, vegetais, ou as proteínas também. Bom, eu acho engraçado que nesse tempo de arrecadação a gente sofre dificuldade, mas como tá um dia antes, todo mundo tá, toma, tá ali, todos os materiais, entendeu? Realmente a gente acredita na divina É. providência, né? Claro que a gente conta também com alguns colaboradores. Às vezes falta pão, às vezes falta roupa também para aqueles moradores de rua. Então, a experiência da sopa da caridade, por exemplo, é algo que tu vai fazer uma reflexão da tua vida, porque tu não vai ali simplesmente entregar uma sopa para alguém que está Uhum. com fome. Às vezes aquela pessoa está com fome de Jesus também, cara. Fome de conversar com uma pessoa, falar. Às vezes aquela pessoa simplesmente espera um sorriso, uma conversa, e falar assim, não, cara, vai dar certo. É porque muitas pessoas passam por aí de cara fechada, né? Ou... Porque acabam que eles estão sujos, às vezes, por não ter a possibilidade de tomar um banho, de fazer uma refeição correta. Então, ali é algo que realmente é, é algo. É difícil, cara. Mas eu acho que a gente tem que enxergar com os outros olhos. Olhar com misericórdia para aquelas pessoas, porque a gente pode ser que esteja bem hoje, mas a gente pode também estar no lugar daquelas pessoas. Tá ligado? Tu hoje tu pode estar bem na tua casa, mas ali vai mudar rapidamente. Tu pode estar lá. Às vezes tu vai fazer uma escolha na tua vida que não é boa. É o que acontece com muitos jovens lá. A gente encontra muitos jovens mesmo que às vezes estão viciados em alguma droga, alguma coisa assim. Às vezes está viciado em ficar na rua. Às vezes é porque a mãe não brigou e tal, uma situação que... depressão, coisa assim. Sim, acontece, inúmeros fatores Sim. lá. Não dá para contabilizar, não dá para. Assim, só conversando realmente, tentando entender a história daquela pessoa, que dá para realmente, talvez dar um conselho ou algo assim, ou simplesmente só rezar. Uhum. Às vezes muita gente quer voltar pra casa, só que não consegue largar o vício, ou largar a rua, ou não Sim. sabe como voltar pra casa também. Cara, e São Luís Orione já falava, né? Enxergar o Jesus Cristo nos olhos dos mais miseráveis. Não que aquelas pessoas sejam miseráveis. Às vezes nós somos os mais miseráveis. Às vezes a gente tem tudo e às vezes não tem nada. Aquelas pessoas que talvez se encontrem naquela condições lá não tão agradável, às vezes estão felizes. Às vezes a gente encontra, não que seja algo contínuo, algo que seja presente na vida de todo mundo lá. Que com certeza a gente passa dificuldade, não é algo prazeroso na vida, não é algo que tu vai querer. Então, mas quando eu falo que o Jesus Cristo é para encontrar Jesus Cristo nos mais miseráveis, às vezes a gente vai encontrar Jesus Cristo na gente mesmo. A gente vai conversar com um irmão desse, doar nosso tempo, às vezes nem é o donativo que a gente doa e tal, mas sim doar o nosso tempo de conversar com aquele irmão lá. Porque aquele irmão realmente precisa de um carinho. E às vezes as pessoas só é pedrada com ele. Então é algo que tu fala assim, caraca, meu Deus, eu poderia fazer algo melhor. A gente pode sim. Acho que acredito que todo mundo já deva ter ouvido falar sobre a sopa da caridade da nossa paróquia. E que a gente possa também doar um pouco do nosso tempo.
eu vou doar algo para sopa e tal, mas doa uma coisa para sopa, mas principalmente doa seu tempo. Doa seu tempo para ir lá, porque é Jesus que está lá naquela calçada. É Jesus. Jesus está achagado lá. Então, você simplesmente não tem tempo para Jesus? Eis a questão, né? Fica aí o questionamento, né? Mas é algo que a gente faz com muito prazer. A gente se reúne, faça chuva, faça sol. 8h30 nós estamos saindo porque o Padre Pedro ele é demais. Olha, 8h30 eu vou sair. Quem tiver aqui eu vou sair. Tô saindo. Tô saindo. Tchau, tchau. Ele é dessa forma. É. Mas é assim que funciona realmente. A gente não necessita ir muito cedo porque ainda tem um fluxo muito grande de pessoas. Então, acho que aquelas pessoas que estão na rua lá acabam que não estão acomodadas ainda nos lugares que elas costumam ficar. A gente tem alguns pontos lá que a gente visita e tal, mas a gente faz essa atividade realmente, enquanto MJO. Enquanto cristão, no caso, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso sempre, não é uma vez ao ano, não é no Natal, não é no Ano Novo. Acho que é uma vez pelo menos no dia. Algo bom para uma pessoa que está precisando. Às vezes a gente acaba se fechando no nosso mundinho, esquecendo que Jesus veio pregar o amor ao próximo também. E a gente acaba só com nosso querer, nossa vontade. Se não for conforme a minha vontade, eu não quero, eu não aceito. A gente é falho a isso. Eu me incluo também nisso. Sim, eu também. Que a gente acaba sendo falho realmente nisso. Mas a gente precisa mudar isso. É uma coisa que deve ser policiada, né? A gente, enquanto cristão, se a gente vai comungar, a gente precisa estar realmente de corpo e alma limpo e conectado com Deus. Bom, nessa sopa da caridade eu já vi muita gente chorando. Amigos meus vendo a gente chorando, entendeu? Ele fala, muitas vezes fala que é inexplicável. É só um sentimento dele ali íntimo. A gente durona chorando, tá ligado? Cara, porque realmente é uma realidade que o cara que não se comove com aquela situação é complicado. Claro, existem pessoas que já convivem com aquilo, convivem com aquela realidade, pessoas que trabalham com essa parte e tal. Mas mesmo assim, eu acho que é doloroso às vezes a gente pegar e não poder fazer muita coisa. Simplesmente levar uma refeição, uma palavra. Às vezes a gente quer fazer, às vezes a gente precisa realmente achar meios para aquelas pessoas saírem daquilo. O cara tá precisando de uma enxada para trabalhar, para pagar um aluguel, para ter um trabalho digno. Vamos tentar arrumar uma enxada para ele sair dessa vida. Talvez só precise disso, de alguém que te incentive a sair daquilo, entendeu? Foi que nem que a gente falou no início, né? Sobre nossos pais obrigarem a gente a vir pra igreja aí. Não, dando incentivo pra gente participar. Exatamente, era um direcionamento, né? Isso. Então, a sopa ela traz uma experiência realmente muito grande na nossa vida, uma experiência que fica assim reflexível por bastante tempo, fica assim pensando. Hoje eu ainda estou pensando num rapaz que eu fui na última sopa mês passado e eu ainda estou pensando nele, falando sério, será que ele conseguiu sair da rua e tal? Eu até falei para ele, espero não te encontrar aqui, porque isso aqui não é o teu lugar. Ele falou, não, amém, e vamos tentar bola para frente. Mas enfim, a sopa é algo que realmente é uma atividade do MJO, do qual eu sou o coordenador ainda. A Meg não é mais minha coordenadora vice, né? Hoje a minha coordenadora vice é a Marília. Marília, ela sabe disso? Ela sabe. Bom, a Meg foi pro MLO, né? A Meg foi assumir um outro papel no braço principal. Quando você chega a uma certa idade, você sai do MJO, vai pro MLO. Sim, é verdade. Aí o tempo vai chegar pra todo mundo. Ela foi obrigada. Sim. É se retirar do MLO. Porque precisava realmente de gente lá, um braço jovem lá, mas ela tá também... Ela foi lá por necessidade, né?
a gente acaba tendo poucos operários, né? Sim. Então, a messe é grande, poucos são os operários. Tem uma vez eu aprendi aqui na paróquia que é assim, a messe é grande e os operários são poucos. Não, ela, que tava dando para isso falou, ela me corrigiu. Ela falou, não, são preguiçosos. Também. Também tem essa parte de ser Acomodados. acomodados também. Então, às vezes falta um incentivo Incentivo. mesmo. A gente mesmo precisa se incentivar todos os dias. Claro que nós todos somos humanos, temos momentos de crises mesmo, mas a gente precisa realmente dar um up. Sim. Se a gente vem à missa no domingo, a gente precisa dizer se a bênção do padre não é acabou, é um envio, é uma forma que ele fala assim, não, vai lá e evangeliza, não é um... Eu já te ensinei, agora ensine aos outros, no caso. Assim. Às vezes as pessoas acabam confundindo isso, o padre deu a bênção lá e o amém, acabou, assim seja, né? Mas não é, ele está enviando a gente está, vá lá e faça seu papel de cristão, faça seu papel de católico. Porque a gente não é só cristão dentro da igreja, né? A gente tem que ser fora, no Sim, trabalho, com na certeza. faculdade, na escola, em qualquer lugar que a gente tiver, tem que ser cristão. Não, com certeza. Mas finalizando sobre a minha caminhada na igreja. Dando atualização. Hoje, atualmente, eu sou coordenador do Juventude Orionita, né? Que é o movimento. Participo da guarda também, não tão ativamente, mas sempre que tenho um tempo, eu dou uma força porque é um grupo que eu levo do coração mesmo. E faço parte também da organização da sopa. Não sou coordenador porque lá ainda não tem uma coordenação. Até então o padre toma a frente e a gente vai Aí dando ele convoca apoio. as pessoas. E... A gente dá apoio lá com logística, carro. Sim, quem gostar de Sim. quiser participar da sopa, pode entrar em contato comigo, porque eu que faço a parte da logística. Se tiver carro, melhor ainda. Se tiver carro, melhor ainda. A gente acaba... vai ser tantas pessoas, tantos carros. Aí eu vou escolher tantos jovens, 6, 7, às vezes dá 10 jovens lá, e a gente vai direcionar para esses carros. Assim também com as pessoas mais maduras, mais velhas e tal. Mais experiente. Experiente. Olha, cuidado. Foi mal. Então, a gente acaba dando esse direcionamento, para não ficar uma coisa também, chegar um monte de gente e acabar não indo ninguém, né? Isso mesmo. Então, entre em contato comigo, ou com a dona Rosa, com a dona Ana, ou com o próprio Padre Pedro. O Padre Pedro vai ser a última sopa dele esse mês, né? Poxa. A gente vai trazer ele aqui, Só... É que ele é um cara estrela, entendeu? Então, até ter um tempo com ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai vir aqui. Ele acaba encerrando o ciclo dele agora em agosto aqui na paróquia. Então vai ser algo que vamos sentir muito, porque ele é um padre que está sempre com nós, dando apoio à nossa loucura, nossos projetos. Então, realmente, algo que vai... Ainda não estamos preparados para isso, né? Não, infelizmente. Mas uma hora... Acho que foi igual o padre Neusilvan quando ele foi embora. Ninguém estava preparado para ele ir embora. E também ele é o braço firme da juventude, né? Sim. Embora, ficou o Padre Pedro, outro braço firme. O Padre Pedro tem várias histórias do Padre Pedro, olha. Uma que ele deu uma escruteada na gente logo quando ele chegou. Lembra do nosso retiro? Tá. Que estava descendo com o colchão na escada do Moretti lá. Ele mandou uma mensagem pro David. Esculhambando com o David. Vocês não estragam meus colchões, não sei o que. Todo mundo ficou cabisbaixo. Não conheceu a gente, ele já conhece. Todo mundo ficou cabisbaixo, falando com medo do padre. Aí depois do padre veio, mostrou ser uma pessoa muito boa mesmo de coração. É alguém que é realmente muito especial para nós. Finalizando, realmente, hoje estamos aqui, de frente ainda com a juventude da paróquia. É algo que é realmente muito difícil, cara. Sim, muito difícil. A juventude Hoje em dia, ser jovem cristão católico é muito difícil mesmo, gente. Você não tem noção. Dificuldade por tudo quanto é canto. Mas a gente está firme e forte até hoje, né? Então, indo. Eu peço muito que rezem por mim, pelos jovens da nossa paróquia, que acabam um pouco dispersos. Porque, querendo ou não, tem um caminho da igreja e tem outros diversos 1000 caminhos para ele seguir.
E tem a porta larga e estreita, né? Sim, Então, sim. Acaba que, claro, a gente é jovem, eu, Flávio, a gente sabe o Ellison também. o Eris também. A gente se diverte, sim, se Eu me diverte. divirto muito fazendo o que eu faço. Sendo Também. jovem, entendeu? E isso aqui também tô me divertindo muito, tá? Me apoia aí, apoia o Arthur, o Eris, tá se divertindo muito. A gente fala que a gente vai gastar. Eu, pelo menos, tenho um trecho na Bíblia que fala que como é que você está gastando a sua juventude? Porque isso aí vai ser reflexo lá na frente. Eu gasto a minha juventude realmente com a igreja. Eu acho que tem coisas na vida, por exemplo, dia de domingo, eu preciso ir à missa. Eu projeto a minha vida todinho para ir à missa. Às vezes tem jogo do Remo, eu gosto de ir no jogo do Remo. Essa é remista, agora que eu fui ver. E o jogo é à noite. Fala, não, então eu vou dormir um pouco mais cedo, vou à missa de manhã. Aí eu vou o jogo assim, pô, mesmo que o Remo perca, mas pelo menos eu já fiz o. Eu ganhando ou perdendo, de graças a Eu, Deus. eu já dei graças a Deus lá de manhã. Então, é algo que às vezes a gente tem que colocar Deus como prioridade na E nossa mais vida. domingo também. A Maria sempre me falava assim, quanto Deus é prioridade na tua vida? Cara, aquilo marcou a minha vida. É algo que eu repito para as pessoas também. Quanto Deus é prioridade na tua vida, Flávio? É, tem que pensar um pouquinho aí. Pois é algo que a gente tem que refletir às vezes. Sim. Às vezes a gente deixa realmente Deus de canto, de lado, assim, fala assim, não. Depois eu vou lá na missa. A gente deixa Outro domingo eu vou lá na missa. muitas coisas assim, acima de Deus, né? Às vezes. Sendo Cara, que não é pra ser assim. Temos muitos amigos que acontecem isso. E a gente sempre tenta puxar a orelha, falar assim, não, bora na missa Bora e na tal. missa. Aí, Assim, mesmo que tu venha no domingo, mas venha tipo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas tem que vir, entendeu? sim, Tem que dar um tempo pra Deus. tu tem que realmente Na verdade, não tem que dar um tempo, tem que priorizar Deus, né? sim, colocar Deus como uma prioridade na tua vida, porque senão, cara, quando é que tu vai colocar? Tu pode morrer qualquer hora. Chega lá precisando, assim, ai, Deus. É aquele ditado, não vem pelo amor, vem pela dor. Mas tu vai deixar sempre isso tomar conta da tua vida, tu vai sempre esperar o A dor. pior para te agradecer a Deus, para te pedir algo a Deus. Acho que não é dessa forma. Tem muito aquilo lá, tipo assim, quando tu ganha, tu dá, eu consegui, mas quando tu perde, tu fala, poxa Deus, por que eu não consegui? Entendeu? Tipo assim, quando tu perde, tu tem que falar, poxa Deus, muito obrigado. É uma experiência nova. E quando tu ganha, tu tem que agradecer mais ainda a Deus. Exatamente. Tem um apresentador, Danilo Gentili, ele fala assim, tudo dá graça. Tudo dá graça. Mesmo na vitória, na derrota, tudo dá graça. Realmente. Mas, finalizando, hoje ainda sou coordenador. Não sei o dia de amanhã, né? De amanhã ninguém sabe. Só pertence a Deus. A gente precisa de jovens. Jovens, acordem, tá na hora. Né? Vou ficar quanto tempo esperando aí a gente ficar velho de cabelo branco? Eu já tô com os cabelos brancos, porque os caras me estressam demais mesmo. Agora a gente tá véspera de uma viagem pro homenagem. E o encontro. Inclusive, a gente ainda tem vaga também na nossa caravana. Tem, bora lá. Véspera também do encontrar. Quando é? Dia 21, né? Dia 21 de agosto. Um mês, quase. Praticamente um mês. Então a gente está começando a organizar as coisas. Mas é algo que realmente vocês precisam abraçar. É algo que o jovem tem que parar com a doidice. A gente sabe, a gente já viveu isso, a gente sabe que às vezes a gente fica assim, não vou para a igreja porque fulano tá lá. Cara, tu não vai para a igreja por causa de fulano. Tu não vai para a igreja por causa do Padre Pedro. Tu não vai para a igreja por causa da ciclana. Tu vai para a igreja por causa de Deus. Isso acontece muito nos grupos que eu conheço aqui. Aquele pessoal tá lá, eu não vou lá. Aquele cara, o Arthur coordenador por causa do Arthur. Não, tu tá indo por causa do Arthur, tá indo por causa da missão. Sim. O MJ é muita missão, então, o Arthur que tá coordenando, não quero ir lá. Acontece, realmente, porque jovem tem disso de picuinha e tal. Mas é um recado que eu deixo pra vocês. Força, foco. Às vezes a gente precisa de ousadia. A gente precisa realmente acordar. Pô, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Qual é o meu tempo que eu tô dedicando a Deus? Realmente eu tô bem pouquinho tempo, olha.
Ah, claro, tem vezes que eu acordo assim também. Não vou dizer que não, porque eu sou humano também. Eu tenho minhas mazelas também. Mas é aquela questão que o Rock Balboa falar, né? Não importa quanto tu apanha, o que importa é quantas vezes tu vai conseguir levantar. Ah, sim. Então o cristão, ele é isso. Acho que não Ele... importa quantas vezes tu caia, mas quantas vezes tu vai conseguir Isso, é levantar, isso né? É aí, isso isso aí. aí. Só. Então o cristão é isso. Às vezes a gente vai apanhar, a gente apanha de cinto, Tem que de falar pau, 70 vezes 7. Não é isso? de pedra, a gente apanha de tudo, A mano. gente Mas apanha de uma pessoa falar uma coisa sim. má, entendeu? Então Não olhar. a gente acaba realmente apanhando muito, mas aí a gente tem que falar assim, pô, cara, eu tô fazendo. Se eu tô apanhando isso, significa que eu tô no caminho certo, né? É. Isso Acho que aí, é o coisa que incomoda, né? Se eu tô São Paulo, incomodando, eu tô fazendo certo. São Paulo já falava, né? Quando os guardas batiam nele e tal lá, que ele dava graças àquilo, porque ele sabia que estava no caminho certo de Jesus. Então eu lembro muito dele, o São Paulo apóstolo lá. Para quem não viu o filme é muito bom, ele retrata algo muito realmente forte ali. Então, para o jovem hoje mesmo entender um pouco melhor, claro, é importante ler a Bíblia, mas às vezes o jovem precisa de uma visão, de uma visualização daquilo. E São Paulo ele falava sobre isso, sobre a dor. Ele abraçava a cruz realmente, porque ele sentia que era o caminho certo de seguir a Deus mesmo. Bom, e Arthur, fala sobre São Luís Urânio agora da tua vida. Vai falar um pouquinho, mas dá uma pincelada sobre na tua vida em si, o que é pra ti, o que é esse cara que tu tá por ele aqui, entendeu? Cara, eu tenho uma devoção gigante por São Luís Orione. Eu tenho por outros santos e tal, Nossa Senhora. São Luís Orione é algo que é um chamego realmente um pouco mais. Porque é alguém que realmente é exemplo pra gente, é exemplo de humildade. Sim. Eu acho que a gente tem que se espelhar um pouco mais em São Luís Orione, se vestir a sandália da humildade e realmente falar assim: meu Senhor, eu estou despojado aqui, eu me entrego a Ti. Pode dar-lhe umas pauladas, pode dar-lhe um soco em mim, mas tô aqui, é por Ti. É por Tua causa. São Luís Orione tinha muito disso, de confiar em Jesus, confiar na divina providência. Providência. Não é à toa que a obra é a pequena obra da Divina Sim, providência. Providência. O padre, inclusive, estava explicando, né, que não é obra da Divina Providência, porque a Divina Providência é todo o tudo, é um tudo. Toda coisa do mundo é uma Divina Providência. Então, a congregação é algo que é pequeno perto do tudo. Por isso que é a E pequena na obra obra. da Divina Providência. Então, São Luís Orione realmente é um cara que tu fala assim, o bicho. Tanto que ele fala numa das cartas dele que o que ele não fez pelo Brasil em vida, ele faria em morte. Realmente, cara, a obra de São Luís Orione no É Brasil gigante. é muito grande mesmo. Desde Cotolengo, que é onde abriga as pessoas que vivem à margem da sociedade, por exemplo, os moradores de ruas, os drogados, os dependentes químicos, o pessoal que tem alguma síndrome de Down ou alguma deficiência mental, eles são acolhidos na nossa casa, no Pequeno Cotolengo, no caso. Aí fora as escolas, creches, aqui no Pará, por exemplo, em Belém não, Ananindeua, né? Tem o seminário lá, que é a escolinha, a creche, que chamam. Tem os dois projetos, que acontece lá no antigo Moretti, que é o Centro Social do Orione, e na Pedreirinha também, que acontece também uma área de projetos sociais que vai atender aquela comunidade, tudo. E acontece a sopa também, que faz parte também Projeto. do cronograma lá da pequena obra. Acho que São Luís Urânio, ele é humildade e missão, Sim, né? Tu não acha que ele é humildade e missão? eu acredito que São Luís Orione realmente é isso, a questão da oração. São.
É orar e E ação. Ah, tá. Às vezes as pessoas falam oração, Oração. porque é orar, E ação. aí divide a ação, oração. Realmente é orar e agir. Não dá para ficar só todo o tempo debaixo da igreja, só Como é rezando, aquela frase? rezando. Não, oração sem missão. Esqueci. Ah, Ação sem oração. esse é uma Ação sem missão. é algo sobre a fé, né? Oração sem missão é uma não sei o que, morta, né? Assim. Eu não lembro. Não lembro. Vai. Vai descobrir. Mas uma fé sem obra é uma fé morta. Ah, isso. Então não adianta também só vir para a igreja, só para vir para a igreja, vir para a igreja, vir para a igreja. Todo domingo eu tô lá na igreja, tudo se tu não tá arregaçando as mangas, realmente fazendo como Jesus fazia. E é o pobre aí, a pessoa que está precisando realmente. Só ficar na nossa zona de conforto, no nosso grupo, tudo, é complicado. E mais pra juventude também, né? É preciso que a gente realmente vá jogar nossa rede lá. É preciso se formar. Isso é uma coisa certa. É preciso a gente estar com nossos sacramentos em dias. É preciso a gente ter uma formação coesa, certa da liturgia da igreja, da doutrina da igreja. Isso aí é muito importante. Mas a gente não pode também viver só de formação. A gente precisa colocar em prática. O MJO ele vem com esse propósito. Orar e agir. Então, a gente, enquanto MJO, eu, enquanto jovem, eu sempre busquei essa parte. Eu tinha as minhas tretas com alguns dos nossos amigos por conta disso. Falar assim, tu não tá indo pra missão, tudo. Mas aí a gente vai entendendo também que a gente precisa sim se formar. É uma coisa que a gente tenta agora implementar, que a gente precisa se formar, entender a doutrina da igreja, entender quem é Jesus Cristo, para a gente poder espelhar para outra pessoa, porque não tem como a gente levar também Jesus Cristo se a gente está vazio. Aí complica, né? O que a gente vai fazer? Só Vai filantropia? falar. Não é isso que a nossa igreja prega. Não é filantropia. É enxergar Jesus no teu próximo. Tá ligado? Mas se tu não tiver Jesus Cristo, faz aquilo por fazer. Entendeu? Sim, é filantropia. Só essa sopa aqui, ó, toma aqui, irmãozinho. Só essa sopa aqui, muito obrigado. Te alimenta. Te alimenta. Tu não vê o Jesus Cristo ali naquela pessoa, ou naquilo que tá fazendo pra Jesus Cristo. Fala, tá, só aquela missão ali, pronto. Não. Sim, é verdade. Tem que ter o Jesus ali pra te ver, ter uma experiência, poder sentir aquilo ali, que o irmão tá no próximo. Porque, irmão, o Jesus Cristo tá em mim e tá em ti. Né? Mesmo que tu seja assim, mas Jesus tá aqui. Não é bonitinho, mas tá em ti. Entendeu? Eu sou tão comportado. A gente tem que ver qualquer parte. Às vezes até a gente fala mal, a gente até julga mal o irmão, manda ele pra longe, algumas coisas assim. Mas até, a gente até peca nisso, né? Porque Jesus tá ali, porque tu vai xingar Jesus. Tem aquele coisa, trate as pessoas como você quiser. Trate as pessoas como que você quer ser tratado, entendeu? Se eu te xingo, que significa que tu pode me xingar ou que eu me xingaria, entendeu? Tem que tratar a pessoa sempre bem, não importa quem seja, entendeu? Tem também aquela de se bater uma face, vira outra pra bater. Isso aí é muito complicado no dia de hoje, cara. Principalmente pro jovem. Eu quero logo dar de eu sou. Eita, brincando. Eu chego assim, eu me seguro pra não dar. Mas realmente é um tratamento todo dia. Acho que é um cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos, de ter que passar por cima do nosso orgulho, nosso ego, falar assim, não, eu me despojo e tô me entregando a Jesus. Cara, isso aí é muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Mas não é impossível. Não é impossível. É mais aquilo de formação, de treino, de meditação, de oração. Sim, a gente vai acabando achando meios, né? A gente precisa entender quem é primeiro eu, quem sou eu, qual é os meus limites, onde é que eu consigo alcançar, o que é que vai me vetar naquela determinada situação. Acho que a gente precisa se conhecer primeiro para a gente poder amar o outro.
Se amar preparar, Jesus. né? Se preparar, no caso. Não adianta eu ir para uma missão se eu não estiver preparado. Sim, e por aí, cara, não vai. Não vai, Acho que porque muitas nossas viagens, tanto quando a primeira da JMJ, a gente não foi por ir. A gente sabia que tinha que fazer alguma coisa lá, devido às informações que a gente teve. E quando a gente chegou lá, foi grandioso, né? sim, foi gratificante, porque ali Tem gente que não viu Jesus Cristo lá, mas tem muita gente que viu Jesus Cristo lá. é aquela questão, uma viagem, por exemplo, do Enágio. A preparação do encontro acontece tudo nas reuniões mensais, semanais. Lá só é a cereja do bolo. Se tu perdeu tudo o bolo lá, todas as reuniões, as formações, tu vai chegar lá só para comer a cerejinha do bolo. Só pra Tem degustar, sentido. né? Eu demorei muito para entender isso que tu falava, de que o encontro começava aqui. Eu demorei um pouco para entender. Depois de um tempo, eu entendi esse ano, mentira. Depois de um tempo, eu entendi que o encontro começa aqui mesmo, a minha preparação e tal. É igual fazer uma prova, né? A minha aula começa aqui, eu tô aqui estudando para aquela prova. Quando chega no dia da prova, eu tô ali, eu faço minha prova direitinho, eu vi Jesus Cristo aí no irmãozinho, entendeu? Eu vi ali tudo. É, mas é isso mesmo. Realmente. A preparação começa muito antes. É igual tu for comungar, por exemplo. Tu vai chegar, vai simplesmente comungar, tu não está preparado, tu não se confessou, tu está em pecado mortal, tu está em pecado, e aí tu não se confessa, tu vai só comungar, tu tá só denegrindo a imagem de Jesus ali, eucarístico. Então tu não teve uma preparação, tu não teve um cuidado, tu não tá cuidando de Jesus com carinho, tu não tá amando ele, tu só tá ali, né? Jesus. Só tá ali. Cara, Jesus é o cara mais importante da nossa vida. Que tipo de tratamento tu vai dar? Tu vai dar para uma pessoa que tu ama dessa forma? Tu vai amar a pessoa dessa forma? É assim que tu ama? Jesus é o nosso primeiro amor, né, mano? É. Eu acho muito. Eu demorei muito para entender uma frase que o padre fala na missa, quando ele levanta a horta e diz assim: Esse é o corpo de Cristo. Eis aqui o corpo de Cristo. Eu demorei muito pra perceber que aquilo ali era o corpo de Cristo mesmo. Entendeu? Aí ele tá lá. A gente só fala, amém. Mas a gente não se liga que ele é o corpo e o sangue de Cristo. A gente não se liga nisso. Demorei muito pra Ali perceber. é Jesus Transfigurado. fazendo o gesto. Ali já não é mais o padre. Ali é Jesus. Jesus falando assim, ó, esse é o meu corpo. Come. Eis o corpo de Cristo. Come, bebe, e tu terás vida eterna. Cara, é um mistério gigante, cara. Isso aí É um assunto muito é ligado. um assunto que tu tem que realmente aprofundar um pouquinho. A gente já tá realmente já perdemos nosso tempo já, né? Tem tempo? Bom, a conversa é muito ampla. Já podemos encerrar já. Tu já falou tudo da tua vida. Cara, tem muita coisa, né? Mas assim, a princípio, para me conhecer, eu acho que talvez seja esse seja um Arthur. Cara, eu tenho meus defeitos. Tenho, normal. Sou ser humano. E bastante defeito, olha. A gente tá vendo um, né? Não, isso aqui não é defeito. Não. Mas é algo que realmente é uma coisa que vai ser bem legal. Acho que vai ter várias dúvidas. Aqui, vamos deixar claro, tu vai fazer o convite ou não? O convite do quê? Não. Já te convidei? Já? No início eu te convidei. Eu queria um convite com cartinha e tal. Depois passa pelo mensagem pra ti. Mas, a partir de hoje, a gente já tinha conversado realmente sobre esse projeto e tal. Estudo e tal. A gente vai trazer informação para a paróquia, para os paroquianos, para as pessoas também que acompanham a gente nas mídias sociais, tirar dúvidas, que às vezes a gente tem perguntas que realmente a gente queria saber. Perguntas bestas. Bestas que talvez a gente sempre quis saber, por exemplo, se o padre benzer o rio de água parada, parada, a água evaporar, a chuva vai ser benta?
Esse a gente queria saber de um padre, entendeu? Não de forma alguma denegrindo ou subjugando a resposta do padre, mas a gente, é uma curiosidade. O jovem tem esse tipo de curiosidade. Será que a água da cozão vai ficar bem? Pois é. É água corrente? Se for água corrente, vai. Corrente, Vai. pra todo mundo. Vai. Só aquela. Vai ser só aquela partícula. É coisa desse tipo. E claro, também assuntos sérios também. A gente está aqui para entrevistar e realmente saber, talvez, como uma pastoral funciona, por exemplo, o ICC, que eles não podem contar muita coisa, né? Porque a gente quer saber sobre algumas coisinhas. Mas tem coisas assim que dá para falar. Mas é tipo assim, depois do ICC, o que acontece, entendeu? Pois é. Também do casar, uma coisa assim. Sobre a pastoral familiar também, que a gente conhece bastante, mas as pessoas acabam não conhecendo. Então, por exemplo, também o RCC. Sim. O que é a renovação carismática? Para que ela foi criada? Com qual intuito? Também conhecer nossos padres, conhecer um pouco da história deles, como foi que eles foram chamados. Mas aí tem vários temas aí, vocês também podem sugerir temas, pessoas que a gente possa trazer lá em cima, calma, trazer aqui. Calma. Mas pode ter certeza que a gente vai fazer desse momento aqui um momento bastante, na verdade, formativo e divertido. E tentar ser descontraído, porque a gente é jovem, a gente gosta de uma risada. Realmente a gente precisa rir um pouco mais, mas também levar um pouco mais a sério, porque a gente, enquanto cristão, católico, apostólico, romano, a gente tem dúvida sim, a gente não sabe tudo não, a gente sabe pouco, mas a gente vai tentar estudar também para a gente fazer perguntas pontuais, da qual a gente vai querer saber sobre a tradição católica, porque sobre mudadas às vezes, né? Tem coisas as doutrinas, porque que o livro dos nossos irmãos, a Bíblia dos nossos irmãos foi retirada dos livros, coisas desse tipo também, coisas que realmente vai edificar a nossa fé cristã. Então esse é o nosso primeiro, que se Deus quiser... Não, esse é o 00. É o 00, né? 00, que é o teste, entendeu? Que se Deus quiser, vamos deixar tudo na mão de Deus, confiar na divina providência. A gente vai melhorando cada dia mais, a gente vai tentando trazer melhorias. Nosso estúdio aqui está... Depois vai ter uma foto lá no a gente vai colocar como é que está o nosso estúdio aqui, mas a gente também precisa da ajuda de vocês. Quem quiser fazer alguma doação de lâmpada, por exemplo, de microfone, tudo, para a gente melhorar tudo, a gente vai aceitar de bom grado. R$1,50 já é muito pra gente, tá? Mas aí, se quiser conhecer também o estúdio aqui, o estúdio ele é móvel. Móvel mesmo. Então a gente está trabalhando dessa forma. Mas é tudo em nome da igreja. É tudo para a gente conhecer um pouquinho mais de Jesus, porque não tem como a gente mostrar Jesus se a gente não conhecer Ele. E não tem como a gente conhecer Jesus se a gente não se conhecer também. Então, isso é uma reflexão que eu deixo para todos que estão aí nos assistindo e que a gente possa realmente refletir: quem sou eu antes de a gente amar Jesus, por exemplo? Eu me conheço? Qual é o meu limite, né? Eu consigo amar a minha igreja se eu não conheço ela? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como amar. Não dá para gastar teu tempo com algo que tu não conhece. Então, hoje... tem aquela frase: tu só ama o que tu conhece. Sim. E Jesus, tu não ama? Eu conheço ele. Boa jogada. Eu conheço ele. Então... a gente precisa realmente conhecer um pouco mais sobre nossa doutrina. A gente, às vezes, acaba não conhecendo muito sobre a doutrina da Igreja Católica, mas é algo que realmente é surreal. Mas que vem em próximos capítulos aí. Vamos ver. Né? Bom, já intimou se eu quero, no próximo programa, a gente trazer o Padre Pedro aqui. Não sei se ele vai assistir, mas eu quero trazer você, Padre Pedro, que vai embora. A gente precisa conversar com o senhor, viu? A gente precisa. E também a gente precisa saber sobre algumas coisas dele, da vida dele.
Esse é o 01. Vai ser Qual a o expectativa dele lá pro qual a nova missão, nova né? missão Nova dele, né? Areponã, Como foi, Canoa. como foi lá com o Papa também, né? Pois é, a gente precisa Algumas saber coisas. o que é o capítulo geral, né? Bom, então a gente vai ter uma conversa super bacana com o Padre Pedro. Ele é um cara muito jovem, né? Com certeza. E também, né, depois a gente vai trazer outras pessoas. O programa em si, o podcast, ele veio para conhecer nossa igreja e as pessoas. Porque a gente vai fazer 50 anos, né? E também São Luís Orione fez 150 anos sobre a obra dele, né? E a gente veio conhecer mais sobre São Luís Orione, claro que vai falar toda vez dele aqui quase, e sobre a nossa igreja. A gente tem essa missão esse ano, né, Fábio? Conhecer. Então, é algo que realmente vocês vão ver nossas caras aí. A gente Sim, vai mesmo tentar que ao vocês- máximo fazer alguns programas aí. Mas a gente está tentando melhorar a nossa qualidade de imagem, viu? Eu tô feio aqui é por causa dessa câmera. Mentira, é que eu sou feio mesmo. Com o tempo a gente vai ver. Sigam a Pascona no Instagram, mandem mensagem para lá no direct. Como é o arroba Comunica Cristo Rei. Comunica Cristo Rei. Eu sou novo aqui, ó. Sigam também no No YouTube, no YouTube. Vamos abrir uma conta no TikTok, não é isso? Sim, vamos. Vamos acompanhar também no TikTok pequenos trechos das nossas entrevistas. O nome ainda não tem, né, Não Flávio? tem ainda, vocês Então, sugeriram o nome aí. Aí, se vocês quiserem sugerir um nome aí, Cast, sei lá. Cristo Cast. Tem um que tu falou, é Pode Cristo, mas Pode Cristo. Cristo não tem não, mas... Mas aí fica para vocês também dar uma sugestão para nós, tá? Mas desde Então, já, um pontapé inicial, né? Nossas ideias. Se der certo ou não, nós vamos estar aqui se divertindo. desde já agradecendo o convite, agradece. viu, Flávio? Claro, muito obrigado, mano. É sempre bom estar na tua companhia. Opa. Só não quando tu quer comer todo o meu hambúrguer. Mas satisfação vocês estarem me ouvindo aí. Se ainda estão aí, né? Se tiver aí digitar, Mas amém. desde já eu deixo a minha mensagem de agradecimento, de muito obrigado mesmo, porque se vocês estão aqui até o final é realmente porque vocês se interessaram e esperam algo da gente, então acreditam na gente. Então, o nosso projeto está engatinhando e estão precisando do apoio de todo mundo, viu? Te demorou 1h30 para começar. Né? Realmente, gente, atrasou, mas vamos lá. Vai dar certo. Bom, eu falando do Arthur aqui, eu não poderia trazer outra pessoa melhor que o Arthur, porque ele tem ideia doida e eu aceito as ideias doidas dele. Eu tenho ideias loucas e ele aceita as minhas ideias loucas. Então o Arthur é o melhor para estar aqui comigo. Muito obrigado, mas eu não sou louco, não. Não, tuas ideias são loucas. A gente tem o nosso grito de guerra, né? Ué? Juventude Orionita. Tá. No final, antes da gente dar o tchau, a gente vai falar. Bom, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. O Arthur já falou no agradecimento. E a gente espera vocês no próximo. Tá. O nosso grito de guerra é Juventude Orionita. Coração Sem Fronteiras. Ave Maria. E avante. Até mais.